seja muito bem-vindo ao programa Paraíba que dá certo. Hoje nós vamos conversar sobre o mercado de trabalho, mais especificamente sobre o mercado informal de trabalho. Pois é, gente, cerca de 40% da população ocupada brasileira está ocupada na informalidade. É um dado importante que o IBGE traz para a gente quer conhecer um pouco mais. Quem são essas pessoas que estão na informalidade? Por que estão na informalidade? É sempre uma opção? É sempre uma escolha ou não? Ou muitas vezes essa pessoa é levada a estar na informalidade? O que é que atrai tantas pessoas ao mercado informal? E para a gente tentar compreender esse cenário, tentar compreender essa conjuntura, nós vamos conversar hoje com o Bruno Pontes, ele que é sociólogo, está conosco. Bruno, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço de poder estar aqui, né, mais uma vez, junto ao programa, e poder contribuir com um tema tão importante como esse, que é nesse momento pandêmico, sobre o trabalho. Pois é, e além do Bruno, a gente vai conversar também com o Ismael Nóbrega, ele que é analista do Sebrae, conhece também bastante sobre esses empreendedores que estão na informalidade, vai poder nos trazer um pouco desse retrato mais real da informalidade, inclusive aqui na nossa Paraíba, no nosso recorte. Ismael, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Mirna. Fico feliz de estar aqui participando e poder contribuir com esse debate, com um tema tão importante nesse momento da economia. Ismael, vou começar então logo com você mesmo. O que é? Vamos tentar conceituar para as pessoas às vezes ficam com dúvidas sobre essa conceituação. O que é trabalho informal? O que é que consegue abranger? O que é que fica dentro do trabalho informal? Dessa vez eu não vou ficar só no âmbito do empreendedorismo, né? Vou falar do trabalho como um todo, né? Todo trabalho que não tem o vínculo empregatício, como o Bruno bem conhece, né? Acompanha aquele trabalho que não tem a carteira assinada, isso do lado do trabalho, digamos, que você exerce para uma empresa, e o trabalho que aqui no Sebrae a gente conhece como o trabalhador autônomo, né? Que é aquele que é o empreendedor que ainda não registrou a empresa. Então, muitos daqueles que gostariam de virar realmente empresários, aqui a gente, no Sebrae, a gente chama do trabalhador por conta própria. Se a gente for levar para o IBGE, na Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, chama de, na pesquisa da PNAD, chama de trabalhador por conta própria. Esse é o trabalhador informal, aquele que, por algum motivo, não quer nem pode ter o vínculo empregatício ou não pode ter o registro empresário. Certo, a Ismael também já puxa um gancho, né, mais científico até, já puxa aí um pouco dessa conceituação do IBGE. Bruno, como o Ismael bem coloca para a gente, existe aí esse mercado informal, esses trabalhadores informais, eles se subdividem também, né? Acredito que tem pessoas que estão nesse mercado informal porque estão iniciando alguma carreira, porque tem um pequeno negócio, talvez, mas também existe uma parcela da população que acaba entrando no mercado de trabalho não porque deseja estar ali, mas porque meio que foi empurrado. O caso de trabalhadores, por exemplo, que perderam o emprego e acabaram fazendo bicos durante a pandemia, enfim, e talvez se a gente levar até para as pessoas que tentam ganhar dinheiro nas ruas, também engloba tudo isso? Dá para a gente fazer essa diferenciação dentro da informalidade? Sim, isso deixa bem claro para a gente que hoje no Brasil, o próprio IBGE, no ano passado, disse que 40%, né, 41,6% aproximadamente, dos brasileiros estão sob a taxa da informalidade. E trazendo sempre uma temática que o trabalho informal, ele nem sempre é um trabalho irregular, né, ou é um trabalho que envolve a questão da criminalidade. Mas a informalidade é quando não tem um registro seletista formal, que não há um acordo, né, de uma convenção de trabalho que legitime isso, mas muitos autônomos, né, muitas pessoas, principalmente na pandemia, tiveram que se reinventar, sair de trabalhos regulares, né, com carteira assinada, como a gente diz popularmente, e passar ali para um empreendedorismo, né, que entra na esfera digital, que inclusive não existe nem classificação no CBO, né, no Cadastro Brasileiro de Ocupações, e outros termos que, por exemplo, a pessoa vai ter que trabalhar com vários outros exemplos. Por exemplo, feirantes,
vai ser autônomo, vai trabalhar como motorista de aplicativo, vendedores, pedreiros, e essas outras funções que acabam não tendo uma normatização, né, acabam ampliando de acordo com a necessidade, né, da questão da sobrevivência social, de trazer o sustento para dentro de casa, tem que se reinventar enquanto trabalhador, e também pelo alto índice de desemprego e da não formalidade de empregar certas pessoas, outros acabaram partindo, então, para o trabalho informal. Agora me diga uma coisa, o trabalho informal, esse inchaço no Brasil, né, de mais de 40% da nossa população aí que está empregada, que está na atividade, está no mercado informal. Isso seria também uma característica de países subdesenvolvidos, ou também isso já flerta com o desenvolvimento também? O desenvolvimento traz para si a informalidade ou não? Como é que a gente consegue aí separar uma coisa? Porque às vezes dá uma misturada aí. Às vezes a gente acha que o desenvolvimento, né, quando ele não é bem embasado, ele também traz alguma informalidade. Enfim, clareia aí para a gente, Bruno. Essa é uma temática bem interessante. Claro que isso depende de uma série de fatores, né? Fatores econômicos, fatores sociais, fatores de legislação, e isso tem uma contribuição muito forte. É notório que em países que se denominam, né, vulgarmente ou popularmente de países mais desenvolvidos, eles acabam tendo um nível de trabalho informal, porque parte de uma investida, né, ao apoio a esse microempreendedor, a esse empreendedor a desenvolver trabalhos e até o autônomo a poder captar novos recursos, novas tecnologias e novas oportunidades. Então, tem isenção para alguns países, dão para pequenos empresários, pequenos comerciantes, então eles recebem tarifas mais baixas, ou então isenções completas para poder iniciar um trabalho, bem diferente do que acontece em alguns outros países, né? Até como o nosso, que está mudando bastante essa legislação de microempreendedor, até nosso professor pode nos orientar melhor com relação a isso, o Sebrae é especialista nessa área. Então, claro que depende dessas séries de fatores, mas hoje o Brasil, pelo esse desenvolvimento tecnológico e social que está sendo aplicado, mudanças da legislação, é uma tendência, sim, que o mercado do trabalho informal ele se amplie, pela questão autônoma e pelo próprio empreendedorismo, né? Que as pessoas tiveram que se reinventar, então tem que criar novas soluções, precisa criar novas possibilidades de sobrevivência e até de regulamentação desses novos trabalhos. Então, tudo isso passa por uma série de fatores legislativos, né? Então tem que ser aprovado em Câmara, tem que se levar a conselhos, tem que se organizar instituições que solidifiquem esses novos trabalhos que passam a existir, mas a tendência é que o Brasil ele cresça esse número, né, de pessoas que vivem no trabalho informal, lembrando que não é o trabalho irregular, né, que é bem diferente, sempre a gente precisa pontuar isso, e é uma característica também de desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, isso é até paradoxal, também é característica do grande nível de desemprego, né, que acaba assolando quando a gente fala sobre registros em carteira assinada e assim por diante. Pois é, Ismael, a gente sabe também que muita gente foi atraída para o mercado informal devido à pandemia, porque ficou sem emprego, como Bruno bem colocou. Mas e aqui? E aqui para a nossa realidade Brasil, Paraíba, enfim, afunilando. É atrativo? O que é que atrai as pessoas ao mercado informal? Explica para a gente. Nesses anos de atendimento e relacionamento que a gente teve com o nosso cliente, eu passei 12 anos fazendo contato com o empreendedor, a gente observa alguns fenômenos. Acho que o Bruno também, nos estudos, também deve ter um nomezinho para isso também. A gente vê muita migração, né, dos modelos, né, de trabalho. As relações de trabalho estão mudando bastante. A gente está acostumado àquele modelo de carteira assinada, o famoso CLT, né, a sociedade até cobra, né, esse índice aumente, mas muitas vezes são as relações de trabalho que estão mudando. Vou dar um exemplo, a própria terceirização, né? Lá no sul do país, no sudeste, o pessoal gosta de chamar de PJização, né? A própria terceirização, a pandemia provocou isso, né? Então, muita gente viu, né, que o home office gerou as oportunidades, né? As pessoas perceberam que teriam melhores oportunidades fazendo o mesmo trabalho de casa que fazia antes na empresa, com
com um trabalho de pessoa física, com a carteira CLT, e poderia prestar serviço para várias empresas e ganhando muito mais. Então, o que aconteceu, inclusive, no mercado de trabalho de tecnologia da informação, que a gente chamou de apagão da mão de obra de TI, aconteceu muito forte hoje aqui. Empresas que tiveram mudanças, empresários se desligaram para poder trabalhar em home office, empresas até do exterior. Então, elas começaram a ganhar, muitas vezes em dólar, em euro, passaram a fazer essa migração. Outro fenômeno que a gente observa bastante no informal, servidores públicos querem também fazer alguma renda extra, geram algum tipo de renda extra. Trabalhos bem inovadores, como o Bruno Pontes, muitas vezes a pessoa entra num tipo de atividade, ela não se encaixa ainda em nenhum tipo de CBO, nenhum código de atividade de ocupação, ainda não está prevista, a atividade é tão nova que ela ainda não tem nem como assinar carteira, não tem nem como registrar a empresa. Você vê empresas de investimento, corretoras de investimento, bancos de investimentos estão contratando pessoas até no sertão. Santa Luzia, Patos, jovens que se formaram em cursos de administração recentemente, cursos de economia e administração, estão sendo recrutados, né, por empresas de bancos de investimento do sul e sudeste do país, com as facilidades que a pandemia proporcionou, né? A gente tem banda larga já em todos os rincões brasileiros. Na Paraíba você tem uma estrutura que permite esse tipo de contratação. São várias situações, não necessariamente clandestinas, que geram atividade informal. Então, são fenômenos que a gente tem observado. Então estou entendendo. Na verdade, são várias realidades dentro de um segmento, né? Então, coloca aí dentro várias realidades, desde aquela pessoa que não tem ainda um código para, né, oficialmente ser enquadrado, sua atividade ser enquadrada, a pessoas, enfim, que estão por conta própria, enfim. Mas, Ismael, até que ponto é interessante, claro, dentro daquelas pessoas que podem ir para a formalidade, qual é a hora de migrar? O que prende as pessoas a migrar para a formalidade? O grande motivo para as pessoas procurarem a formalidade, muitas vezes, é abraçar novas oportunidades, né? Entender que existem mais oportunidades na formalidade, tanto no emprego de carteira assinada, pelos benefícios, que é a estabilidade, mas muito agora no empreendedorismo. As pessoas passam para o empreendedorismo, reconhecem que os benefícios estão mais ao alcance. Eu lembro que em 2011, 2012, bem no comecinho no surgimento do microempreendedor individual, muita gente ficava de pé atrás. Será que realmente eu consigo o INSS? Será que eu consigo realmente me aposentar? A empreendedora dizia, será que realmente quando eu ficar grávida eu consigo o salário na maternidade para poder, né, ter esse benefício para a minha família? Então, essas dúvidas eram muito frequentes. Hoje, não, as pessoas percebem, eles conversam, os empreendedores conversam entre si, os trabalhadores, eles veem que as outras pessoas estão conseguindo essas oportunidades. O acesso a banco, né, o acesso ao serviço financeiro, hoje em dia está tendo muito forte esse movimento da cidadania financeira. As pessoas conseguem, com as contas digitais cada vez mais acessíveis, você abre uma conta corrente, pessoa jurídica, com pouco espaço, com um próprio aplicativo, em alguns minutos, sem precisar ir um agente financeiro, você consegue abrir acesso a fornecedores. Muitas vezes eles percebem que ter um negócio mais competitivo conseguindo o acesso a um fornecedor. Muitas vezes ele teria que comprar de um varejista para poder revender. Ele agora pode comprar da própria fábrica. Então, os empreendedores vão percebendo esses benefícios. E eles querem, sim, ter um lugar ao sol, né? Fazer esse lugar ao sol e querem se destacar, o que a gente chama de cidadania empresarial. E isso faz com que eles migrem para a formalidade. Pois é, a gente está conversando hoje sobre o mercado informal de trabalho. Por que tantas pessoas buscam o mercado informal? O Brasil que tem aí esse inchaço de trabalhadores na informalidade. A gente está conversando sobre isso. Vamos a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que no próximo bloco a gente vai continuar conversando com o Bruno, também com o Ismael, e vamos conhecer uma super empreendedora, Priscila, mãe de família, batalhadora, e correu atrás, está na informalidade, mas está conseguindo aí sustentar a sua família, fazer a sua renda, o seu ganha-pão através do mercado informal. Não sai daí que a gente volta já.